Gostaria de fazer um pedido, uma gentileza, se for possível, que os jovens pudessem sentar mais à frente, né? As irmãzinhas se sentar mais aqui, nestes bancos vagos, por favor, por gentileza. Os jovens também, se assentar mais aqui, os solteiros, tudo mais à frente, por favor. Meus filhos, lá fora os diáconos, se tiver algum jovem lá fora, por favor, peça para entrar. Por gentileza, meus irmãos, não se assustem. Cada jovem está acostumado nas salas de aula, né, nas escolas. Às vezes os professores também pedem para que eles se assentem mais à frente. Eu creio que isso é muito bom. Eu agradeço a compreensão de cada um. Muito obrigado. Deus recompense, né? Eu creio que esta noite será uma noite muito especial para nós. Uma noite muito, muito importante. Que Deus venha abençoar cada um, cada irmão, cada irmã. Eu creio que Deus assim o fará. Amém? Vocês creem nisto? Não se preocupem. Eu só tenho a cara de nervoso, mas eu não sou nervoso. Os irmãos aqui em Franca já me conhecem, né? E é só a minha feição mesmo, mas os irmãos sabem que eu sou manso e humilde de coração. Então, nesta noite eu gostaria de falar, conversar um pouquinho com os irmãos sobre o tema cargo sagrado. Amém? Os irmãos, através da internet, seus filhos, que possam também estar atentos à mensagem desta noite. A mensagem desta noite, nos lares, né? Temos vários jovens solteiros, adolescentes também que, através da internet, participam do culto. E esta mensagem não é uma mensagem simplesmente para os jovens solteiros, mas é uma mensagem para as mães, é uma mensagem para os pais, é uma mensagem para cada um de nós, certo? Cada um de nós que temos filhos, é uma mensagem para os avós. Cadê os avós aqui? Quantos avós tem aqui? Levante a mão. Amém. É uma mensagem para os avós. Então eu creio que é uma mensagem para cada filho e filha de Deus. Amém? Então aqui a leitura que nós lemos, meus irmãos, a admoestação que Paulo deu à igreja, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Então vamos buscar na mensagem do profeta, o irmão Brana, da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Quantos já leram esta mensagem? Quantos irmãos? Pode levantar a mão, meus irmãos. Quantos irmãos já leram a mensagem? Ninguém, irmão. Só o irmão Bartô ali, irmão. Poucos. A leitura da mensagem é muito importante em casa, ou amém lá fora, né? A leitura da mensagem do profeta, ela é muito importante. Assim também como ouvir as pregações do profeta, na voz do profeta ali, com a interpretação para o português, é muito importante o fazermos em casa. Da mesma forma como é importante ouvirmos o pastor Osmar também. É muito importante, cada dia, estarmos sempre, constantemente, ouvindo o pastor Osmar.
ouvindo o profeta, certo, meus irmãos? É isso que eu desejo para a igreja, continuar lendo as mensagens do profeta, os jovens, os pais influenciar os jovens a ler a mensagem. Hoje no YouTube, você vai no YouTube, você digita o nome da mensagem do profeta e sai o audiobook lá, né? Que você pode ouvir a mensagem do profeta inteirinha, enquanto trabalha, a mãe, a dona de casa, o pai, quando está no trabalho e pode ouvir o profeta, quando pode ouvir o pastor Osmar. Isso é muito bom, viu, meus irmãos? Isso é aperfeiçoamento, é força, é alimento para nós. Então, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, mensagem de 1965, vamos começar no parágrafo 61. O irmão Branham diz aqui que o matrimônio, o casamento, o matrimônio é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no Jardim do Éden. O casamento, ele foi instituído por Deus. Por isso que o casamento, ele é sagrado perante o Senhor. É uma instituição que foi instituída por Deus. Quando Deus olhou para Adão, e então Deus, lá em Gênesis, disse: far-lhe-ei uma disjuntora, far-lhe-ei uma companheira, uma esposa, né? E então, meus irmãos, Gênesis 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E disse a Adão, aqui está a instituição, esse versículo. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, aqui está o versículo onde irmão Branham diz que o matrimônio, o casamento, é a instituição mais antiga e que foi instituída por Deus. Por isso, o matrimônio, ele é sagrado perante o Senhor. Parágrafo 62. Preste atenção, meus irmãos. É uma mensagem forte, pesada, mas importante. O irmão Branham diz no parágrafo 62 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo: a uma mulher é confiada certa característica que ela não deve profanar. O que é a palavra profanar? Desrespeitar. Então, quando Deus criou a mulher, tirou a mulher de Adão, tirou uma costela de Adão, e daquela costela Deus formou a Eva. Deus a fez com uma certa característica, que ela não deveria de maneira nenhuma profanar. Ela foi feita de uma forma por Deus, que Deus então confiou. Então, minhas irmãs, as jovenzinhas,
as moças, as mães, as avós. O irmão Branham diz: a uma mulher, a vocês, irmãs, Deus confiou certa característica. Vocês foram feitas por Deus. E Deus confiou um trabalho para vocês. Um trabalho, um cargo. E um cargo sagrado. Que Deus colocou nas suas mãos, para que vocês possam cuidar deste cargo, desta característica, deste presente de Deus. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos, a uma mulher é confiado isto. Deus confiou nas suas mãos este cargo sagrado, esta característica, esta honra que a mulher tem, que de maneira nenhuma ela não deve profanar, desrespeitar esta honra que Deus deu a ela e que Deus confiou a ela. É responsabilidade da mulher. É responsabilidade da menina, da moça, da jovem, da mãe, da avó, preservar aquilo, ensinar aquilo às suas filhas. Dizer para ela: querida, Deus lhe confiou uma característica que você não deve profanar, não deve desrespeitar, jamais, porque é um cargo sagrado. É sagrado perante Deus, isto que Ele deu para as irmãs. O irmão Branham diz: a uma mulher é confiado isto. A ela também lhe foi dado um cargo sagrado. O que é cargo? É um trabalho, é um compromisso. É algo que Deus deu para você cuidar. É algo que Deus deu para você zelar. Igual o apóstolo Paulo diz: tenho zelo de Deus por vós. Zelo, cuidado, compromisso, responsabilidade. Responsabilidade, irmãzinhas. A ela também lhe foi dado um cargo sagrado, de Deus para a redenção. Porque, através da irmã, Deus fez as irmãs, a mulher, com certa característica no seu corpo. Deus a fez assim porque Deus tinha um trabalho a fazer através da mulher. Deus tinha um cargo sagrado através da mulher. Por isso que de maneira nenhuma a mulher pode profanar este cargo sagrado. Profanar aquilo que Deus deu para a irmã. Este véu da santidade. Deus te deu um véu da santidade, minha irmã, para que você possa cuidar. Cada dia cuidar, para que este véu da santidade não seja rompido, não seja quebrado. Este véu da santidade não seja tocado. Deus colocou um selo na mulher, para que ela possa cuidar deste selo, deste véu, desta honra. Porque é através deste véu que Deus traz vida à terra. É através deste véu, é através das suas características, é através do seu corpo que Deus traz vida. Por isso que a Bíblia diz que Eva é mãe de todos os seres viventes. Porque é uma mulher. E a mulher, ela foi feita para trazer vida na terra. Até mesmo ela estava nos planos da redenção de Deus. Porque foi através de uma... Vamos ajudar, meus irmãos. Falem bem alto para mim. Foi através de uma virgem. Vamos dizer bem alto.
Foi através de uma virgem que Deus veio e se manifestou em carne. Por isso que Deus deu esse cargo sagrado para a moça, para a mulher. E diz o irmão Brana, é uma responsabilidade dela. É uma responsabilidade da mulher. Ela tem características que não deve profanar, desrespeitar. Por isso que é importante ela ter consciência desde pequena. Desde pequena. Os pais têm que ter o entendimento que tem que ter uma comunicação em casa. Tem que ter uma conversa com a sua filha, a mãe, conversar com a sua filha, falar para ela, querida, você tem um cargo sagrado, que o Senhor lhe deu. Esta responsabilidade é sua. E a mãe tem que ensinar, a avó tem que ensinar, tem que conversar, meu irmão. Eu tenho uma filha de 5 anos. E ela já está na escola. E ela está ali. E o que ela está aprendendo na escola? Ela não está aprendendo na escola já o alfabeto, a ler, a escrever. E o que mais ela vai aprender na escola daqui para frente? Desde 5 anos, 6 anos de idade. E por que não em casa os pais poder sentar com os filhos e também ensinar as coisas da palavra de Deus? Certo, meu? Porque ela vai aprender lá na escola. Ela vai aprender no mundo. Ela vai aprender com as amiguinhas. Coisas erradas. O que ela vai aprender? Qual vai ser a influência que ela vai ter? Antes que o mundo influencie seus filhos, sente com eles, converse com eles, explica para eles. A mãe conversa com a filha e fala, filha, você tem um trabalho. Deus te deu algo para zelar. Um véu da santidade, que não pode ser rompido. Um selo que não pode ser rompido. Você tem que cuidar disso, minha filha. Porque lá no mundo, lá nas escolas, hoje, meus irmãos, está nas cartilhas. O corpo é seu, você faz o que você quiser com ele. Porque o mundo leva as nossas crianças à perdição, desde o tempo da escola. Então, antes que Satanás chegue primeiro nos seus filhos. Influencia seus filhos primeiro. O pai vai conversar com seu filho, falar para o seu filho. Querido, Deus deu um cargo sagrado para aquela moça, para aquela jovenzinha. Deus deu um cargo, um trabalho para ela, que você não pode romper aquele trabalho. Você não pode tocar naquele trabalho, naquele cargo sagrado, naquele véu da santidade. Porque o moço, quando vai namorar depois, ele tem que ter consciência e saber que aquela moça tem um cargo sagrado, que é responsabilidade dela. Só que ele também tem que saber que ele também tem a sua responsabilidade em ajudar sua namorada. Isso quem ensina são os pais. É o pastor que tem que chamar os adolescentes para frente e falar para eles. Explicar que existe um cargo sagrado que Deus deu à moça. Que não pode ser rompido, não pode ser perdido, porque se aquilo for rompido, meu irmão, o irmão Brando diz aqui, ela tem características que não deve profanar, desrespeitar, viu, rapaz? Você vai começar o namoro, você tem que começar o namoro sabendo que você não deve profanar aquela moça, aquela menina, desrespeitar ela, o cargo sagrado que Deus deu para ela, que é o seu corpo, é o seu corpo,
É as características femininas. Se o lançar a perder, está violada para toda a vida. Se ela perder aquele véu da santidade, mocinha, está perdido para o resto da vida. Você perdeu aquela honra para o resto da vida. Aquele véu da santidade, aquele selo dado por Deus, nas características do seu corpo, da sua pureza, da sua santidade. Se o lançar a perder, está violada para toda a vida. Você vai, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, a continuidade do que Paulo estava dizendo aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Presta atenção. Deus deu um cargo sagrado para Eva. Essas características. Este véu da santidade. Deus deu a Eva. Quando Deus formou Eva. E o que aconteceu, meu irmão? Lá no Jardim do Éden. Ela não cuidou daquele véu. Ela não cuidou. Ela não zelou. Deus deu algo sagrado para ela, mas ela não cuidou. E ela profanou o véu da santidade. Ela desrespeitou aquele trabalho. Por isso que eu quero que as minhas irmãs saibam que isto é algo sagrado, minha irmã. Que Deus vai cobrar de você. Se você não cuidar, a responsabilidade é sua. É da mulher. Porque Deus deu a ela, o irmão Branham diz, Deus confiou esta responsabilidade a ela. A ela. Então, a irmã tem que tomar cuidado no namoro, tem que tomar cuidado com as amizades, tem que tomar cuidado com Satanás. Porque o mundo hoje está tudo pervertido do avesso. Meninas de 11 anos engravidando, sendo mães. Porque violaram o cargo sagrado. Violaram o véu da santidade. Romperam o selo de Deus. Então aqui em 2 Coríntios 11, versículo 3, preste atenção. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eva não cuidou do cargo sagrado que Deus deu para ela. E ela foi enganada pela serpente. Porque a serpente rompeu aquele véu da santidade, aquele selo de Deus, que Deus deu para a mulher. E quando a serpente rompeu aquele selo, meu irmão, foi derramado sangue. Diz o irmão Branham, se o irmão Branham falou, eu posso falar no púlpito também. Ali rompeu células de sangue, porque foi rompido o véu. O cargo sagrado foi rompido lá no Jardim do Éden. Porque Eva não cuidou daquele cargo sagrado. Não cuidou, não zelou. E então ali veio o pecado ao mundo. E toda a perdição, levou o mundo à perdição. Por quê? Porque houve um véu rompido, uma célula de sangue se rompeu, e foi derramado sangue lá no Jardim do Éden. Por isso, meus irmãos, que você vai ver, que quando Abel
foi oferecer o sacrifício a Deus pelo pecado. Abel fez o quê? Matou o cordeiro e derramou o sangue do cordeiro. Porque o pecado original foi derramar sangue. Porque células de sangue foram rompidas. E foi derramado sangue no pecado original. Por causa do ato sexual. Por isso que Cristo, lá na cruz do Calvário, ele teve que romper células de sangue quando ele morreu. Ele teve que derramar seu sangue na cruz do Calvário, porque ele estava, meus irmãos, pagando o preço pelos nossos pecados. E o pecado original foi derramar sangue, porque Eva rompeu o véu da santidade. Você vê, minha irmã, o quão importante é este cargo, este trabalho que Deus deu a você, confiou a vocês. Confiou a vocês. É um cargo sagrado. Eva não cuidou do cargo sagrado. E trouxe toda a morte, todo o pecado, toda a enfermidade sobre a face da terra. Porque aquilo foi dado por Deus, é sagrado. Tem que cuidar. Tem que zelar. Para chegar ao matrimônio. Como uma virgem pura, imaculada, intocada. Não importa quanto seja perdoada, não pode ser justificada. Eu baterei nisso um pouco. Terei uma escritura disso em uns poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém, não será justificada nessa vida. Porque se ela está violada, se ela perdeu aquele véu, ela está violada pelo resto da vida. Diz o irmão Brana, se uma mocinha está nessa situação, ela pode ser perdoada. Ela pode ser redimida por algum rapaz. Certo? Mas ela não pode ser justificada. Ela não vai voltar a ter aquele véu novamente. Ela pode ser perdoada por sua violação. Porém, não será justificada nessa vida. É sempre com ela. Vocês percebem? Que o cargo das irmãs é sagrado. É sagrado. Isto é para as mocinhas. Isto é para as viúvas. Isto é para as irmãs divorciadas. No nosso ministério temos casos assim, pelo Brasil. É um cargo sagrado. Notem agora, isto lhe tem sido dado. Pode ser perdoada, mas não justificada. A seu corpo é dado um cargo sagrado de Deus. Nenhuma fêmea canina, nenhuma ave, nenhum outro animal, nenhuma outra criatura como essa. Não. Ela é a única. Por isso está a razão pela qual é tão sagrada. Ela está por trazer vida à terra. Este trabalho de ser mãe, isso é sagrado. Ser mãe é um cargo sagrado. Porque a irmã está trazendo vida à terra. Seu corpo é um leito fundamental de vida. Portanto, essa é a razão pela qual lhe é dado este cargo. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo?
Agora, isto a ela lhe é dado para trazer vida que só o próprio Deus pode dar. Olha isso aqui, irmãos. Seu esposo pode ser o portador do germen, da carne, da massa que faz o bebê, do corpo do bebê. Certo? Do germe. Mas, diz o irmão Brana, seu esposo pode ser o portador do germen, porém, Deus tem que produzir a vida. A vida vem de Deus. Isto é certo, tem que vir. Toda vida tem que vir de Deus. Certo, meus irmãos? Por isso que o irmão Brana vem e diz que quando a mãe está grávida ali, forma aquele corpinho, formada pelo os genes e o óvulo da mãe, os genes do pai, e formam aquele corpo. Mas somente quando aquela criança nasce, que vem a vida de Deus. E esta vida, ela somente vem de Deus. Toda a vida vem de Deus. Ah, mas lá no futuro se tornou um assassino, lá no futuro se tornou uma prostituta. Toda a vida vem de Deus. As escolhas que fazem depois é individual. Mas a vida vem de Deus. Por isso que Eva, lá em Gênesis, quando teve a Caim, que é do maligno, que era filho da serpente, por isso que Eva falou, recebi do Senhor um varão. Não que Caim era do Senhor, mas por causa que a vida vem de Deus. Certo? A vida que veio de Deus a Caim era de Deus. Não que Caim era de Deus. Por predestinação, por escolha, Caim não era de Deus. Por semente, Caim não era de Deus. Aquele genes não era de Deus. Mas a vida era de Deus. Porque todo ser vivente, toda vida, vem de Deus. Aí Eva vem e fala, recebi do Senhor um varão. Só que as pessoas não entendem que aquele varão não era filho de Adão, mas era um filho do relacionamento que ela teve, o ato sexual com a serpente, aonde a serpente rompeu aquele véu sagrado, aquele cargo sagrado, lá no Jardim do Éden. Então, meus irmãos, qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida, e isto é o que faz pecaminosa. Porque depois que nasce, aquela vida, ela vai seguir o seu livre arbítrio. Cada um de nós, vamos escolher o que nós queremos ser na vida. Queremos ser boas pessoas, se queremos ser más pessoas. É uma escolha. O ladrão escolhe ser ladrão. O drogado escolhe ser drogado, a prostituta escolhe ser prostituta, quando ela toma uma decisão, quando ela toma um caminho, quando ele toma um caminho, é escolha, meu irmão. Isso não é Deus que impôs a pessoa a fazer aquilo. Ah, não é a situação, é escolha. É livre arbítrio, a pessoa partir por caminhos errados. Então aquela vida que vem de Deus, ela é pervertida aqui no mundo. Por causa de influências. Por causa de Satanás. Ela é pervertida. Então, meus irmãos. Porém, a vida tem que vir de Deus. Ele é o autor da vida. Parágrafo 68, escolhendo uma noiva. Mombrana volta a dizer aqui, minhas irmãs, ela não deve violar esta virtude. Vocês notam que a responsabilidade é dela. É da mulher. Deus lhes deu
um cargo sagrado. E a mãe tem que ensinar isso para suas filhas. O pai tem que ensinar isso para seus filhos, tem que falar. Respeita. Vai namorar, respeita. Porque ela tem um cargo sagrado. Foi dado por Deus. Ela não deve violar esta virtude. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que ele a aceite. No namoro. Certo? Se está namorando e a mocinha já fez algo errado, já violou aquele cargo sagrado, ela deve falar para ele antes que eles fazem o pacto do noivado. O pacto do casamento. Antes que um dê a palavra ao outro. Diz o irmão Branham, então, talvez ela já veio dessa forma. Ou aconteceu. É responsabilidade dela. Ele não sabe. O rapaz não sabe. Ela tem que falar com ele. No período do namoro. Não depois que noiva. Não depois que casa. No namoro. Porque ali, no namoro, se ele quiser deixar dela, está tudo bem. Ela fez o correto. Vai ser uma decisão dele. Ou se ele quiser redimir ela, perdoar ela, eu te aceito assim. Amém? Está resolvido. Nunca mais ele pode tocar nesse assunto. Nunca mais. Jogar na cara dela depois de casado. Nunca mais. Porque você já perdoou, rapaz. E ela foi honesta e falou para você, antes do casamento, antes do pacto, antes que você deu a palavra para ela. Então agora, se você a redimiu, você não pode falar mais nada contra ela. Mas se ela não fizer, se ela não falar para ele, no período do namoro, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que ele a aceite e corrija. Se ela não faz e vive com o seu esposo por 10 anos, e então vai e confessa, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra. Ele tem o direito. Se você não fala enquanto está namorando, que você já beijou, que você já rompeu o véu, e fala depois que casa, aquele rapaz, aquele homem, tem o direito de deixá-la e casar-se com outra perante Deus. Certo? Por quê? Porque o cargo é sagrado da irmã. A responsabilidade é da irmã. E se a irmã por algum motivo caiu e falhou, a irmã tem que falar para aquele quem vai ser o seu esposo, seu marido, se ele a aceita dessa forma. Porque se você não faz, você então terá um casamento, um leito maculado. Um leito maculado. Um leito em pecado. Mácula é pecado. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, a cama sem pecado, venerado, honrado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Tem que ter honestidade. O que é um leito sem mácula? É um leito sagrado, sem pecado. Certo, meu irmão?
Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios. Muitas das vezes o leito, a cama do casal, meu irmão, ele é maculado. Não é porque aquela mulher saiu com outro. Não é porque aquele homem saiu com outro, fisicamente. Mas por causa do pensamento. Muitas vezes se deita e pensa em outro. Se deita e pensa em outra. É um leito em pecado, é um leito maculado. É uma cama em pecado. Com prostituição, com adultério. Venerado seja o matrimônio. O leito sem mácula, sem pensamentos errados, sem prostituição, sem adultério. Porque os irmãos têm que entender que existe o adultério e existe a fornicação. Um solteiro não pode cometer adultério. Somente os casados podem cometer adultério, que é uma traição. É uma prostituição depois de casado. Adultério. O que o Senhor Jesus falou para os homens? Qualquer que olhar para ela com intenção impura, já adulterou no seu coração. O homem, no trabalho, no mercado, na rua, e olha, e pensa, imagina, e vai para sua cama, e faz da sua cama um leito em pecado, um leito maculado. Então, meus irmãos, nós temos que saber dessas coisas, para que nós possamos estar no caminho de Deus, certo? Porque a fornicação é a prostituição do solteiro. A fornicação é a prostituição do solteiro. O adultério é a prostituição do casado. Tudo é prostituição. Certo? Prostituição, está prostituindo. O solteiro chama-se de fornicação. É a prostituição do solteiro. Fornicação. E adultério é a prostituição do casado. Que vive de uma forma errada mesmo sendo casado. E a fornicação é o solteiro que vive como casado, sendo solteiro. É a prostituição do solteiro. É os fornicários. E você tem que prestar atenção, que a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Certo? Não entrarão. Ah, mas fui na igreja a vida inteira. Confessa. Corrija. Não está na hora de não deixar a coisa andar, não. Corrija. Converse com seu marido. Converse com a sua esposa. Corrija. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Se ela não faz e vive com seu esposo por 10 anos, e então confessa, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. Essa é a Escritura. A fornicação é vida imunda. Notem agora, ela tem um cargo de virtude que tem sido dado, confiado a ela, pelo Senhor. Deus lhe deu essa virtude tal como foi no jardim do Éden. Viu, minhas irmãs? Olha o que você pode dizer em qualquer situação, solteira, casada. Olha o que o irmão Branco diz. As mulheres casadas, na rua, no mercado, no trabalho. As solteiras, na escola, entre os amigos, no namoro.
Notem agora, ela tem um sagrado cargo de virtude que tem sido dado e confiado a ela pelo Senhor. Deus lhe deu essa virtude tal como foi no Jardim do Éden. Ela pode dizer sim ou não. Você pode falar, para com isso. Você não é meu marido. Tire suas mãos de mim. Lá no trabalho, o patrão está passando a mão no cabelo, o colega está encostando, está pegando muito, tocando. Você tem o direito de falar, não, para, eu sou casada. Você pode falar também, meu irmão, eu sou casado. Você tem o direito de falar sim e tem o direito de falar não. É a sua escolha, igual Eva teve lá no Jardim do Éden. Ela podia ter falado, para trás de mim, Satanás. Tire suas mãos sujas de mim, porque eu sou uma mulher casada. Aqui você não pode tocar, porque eu sou pura, eu sou imaculada, eu sou do meu esposo, eu sou de Cristo. A responsabilidade é sua. É sua, meu irmão, é sua, minha irmã. Eu não estou nervoso, viu, meus irmãos? Certo? Eu tenho que entregar essa mensagem. Ela pode dizer sim ou não. Ela tem um cargo sagrado. Ela. Note, e depois nós vamos para a igreja, hein? Eu estou no natural. Depois nós vamos para a igreja. Certo? Presta atenção. Ela pode dizer sim ou não. Ela tem um cargo sagrado de integridade feminina. É encomendado a ela, o qual não deve quebrar. A integridade feminina da qual estou falando aqui é a conduta dela, sua moral, o seu respeito, o seu cargo sagrado, a sua honra, sua característica com o homem, como que você se porta com os homens, perto dos homens, como uma dama, como uma senhora, com respeito, que aquele rapaz vai olhar e falar, lá eu não vou mexer. Como você se porta, como você se veste, o que você faz, longe do seu marido. O que você faz longe da sua esposa? Isso é para nós, irmãos. Aqui é igual o próprio pastor falava, o galo, antes de cantar, ele bate nele mesmo. Veja, Mombrão diz, falando aqui é a conduta dela, sua característica com o homem, não permitindo todo homem, veja, estas telas e veja estas estrelas de cinema, se beijando e se abraçando, e fazendo demonstrações excessivas de entusiasmos com estas mulheres. A mulher que faz isto é de uma má característica. Ela pode ser virtuosa de outra maneira, porém, veja, em seu coração, quando estas glândulas, as glândulas sexuais, estão em seus lábios. E quando ela beija o namorado, quando ele beija a namorada, ele efetiva e potencialmente cometeu adultério. É como se tivesse feito um ato sexual. Porque as mesmas glândulas que existe no cargo sagrado da mulher, existe nos lábios, diz o irmão Brano. Ela tem esta sagrada integridade feminina, com razão. Irmãos, me perdoem, não sei se as irmãs vão voltar quinta-feira, mas escuta isso aqui, presta atenção, nós estamos indo para o céu. E no céu não entra pecado. Entra pecadores arrependidos. Mas o pecado não. Com razão, o homem se comporta com as mulheres na forma que o fazem. Presta atenção. Com razão, o homem se porta com as mulheres da forma que o fazem. Isto é porque as mulheres atuam com o homem da maneira que elas o fazem. Vocês veem, irmã? A responsabilidade é da mulher, é sua.
a maneira como você se veste, a maneira como é que você calça. Você vai pôr um salto alto, o que é o salto alto, meu irmão? O salto alto porque ela faz você requebrar. Como Isaías falou, cascavelando. As mulheres dos últimos dias andariam cascavelando por causa do salto alto. Por quê? Porque o salto alto foi inventado para que as mulheres pudessem atrair os homens sexualmente. Porque quando elas andam, elas rebolam, elas requebram. A maneira como você se porta com os homens, a roupa que você põe, a saia curta que você veste, a blusa mostrando seu braço, transparente, mostrando seus seios, suas costas. Você sabe que o corpo da mulher é uma atração para o homem. E quando a mulher, ela se veste indecentemente, ela se veste errado, ela é culpada de adultério. Ela é uma adúltera. Por quê? Porque Deus te deu um cargo sagrado. Deus te deu um cargo sagrado, um corpo sagrado, que é para você esconder, não é para você mostrar. Aí Deus deu um corpo para a mulher, para ela esconder. Ela coloca um vestido apertado, que mostra tudo para os homens. E você nunca traiu seu marido, mas aí aquele homem lá na rua, na esquina, vai olhar para você e vai te cobiçar. Porque você está vestida errado. Ela caracteriza a si mesma aqui fora. Com razão os homens, aí quer colocar a culpa nos homens. É culpar também. Mas a culpa é delas, porque elas têm que se vestir corretamente. Não provocando os homens. Isto é porque as mulheres atuam com o homem da maneira em que elas o fazem. Ela caracteriza a si mesma aqui fora com um short curto e apertado, e com roupa de homem, e coisas fora na rua, requebrando-se, não importa o que ele diga. Ela pode ser tão virtuosa com seu esposo, quanto possa ser. Porém, aos olhos de Deus, ela é uma adúltera. Qualquer que olha uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Que cargo tão sagrado, que responsabilidade para uma mulher. Agora vem, porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade. A igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, ela tem a mesma responsabilidade como a mulher. Tem uma sagrada responsabilidade com sua maternidade, com suas virtudes, com seu esposo. A igreja tem uma responsabilidade sagrada para orar e para com a palavra. A igreja, a esposa de Cristo, o tabernáculo Brana, a família Brana, tem uma responsabilidade, meu irmão. Porque assim como Eva, lá no jardim do Éden, ela não cuidou daquele cargo sagrado, e ela rompeu o véu da santidade, porque ela recebeu uma semente, uma doutrina errada. E você vai ver, lá na primeira era da igreja, onde Paulo está dizendo aqui, temo que assim como Eva foi enganada, temo que assim também a igreja seja enganada de alguma forma. E depois da morte de Paulo, a igreja, ela não cuidou do seu cargo sagrado da primeira era da igreja, meu irmão. Ela não cuidou. E quando Satanás veio e introduziu a ela uma doutrina errada, a doutrina da Santíssima Trindade, lá na primeira era da igreja. Então, ali estava de novo a mulher, a igreja, perdendo o seu sagrado cargo, o seu véu da santidade da palavra. Porque ela não cuidou do cargo sagrado lá na primeira era da igreja. Assim como Eva não cuidou do cargo sagrado que Deus deu para ela no jardim do Éden. E a responsabilidade era de Eva. A responsabilidade era da igreja, lá na primeira era da igreja. Era dela. A responsabilidade é sua. Certo, minha irmã? Cuidar deste cargo sagrado. Não deixar ninguém
romper este véu da santidade. Agora tem uma coisa, meus irmãos, vocês têm que ver que Satanás, depois da morte do pastor Osmar, Satanás quis romper o véu da santidade da igreja aqui em Franca, trazendo novamente uma doutrina errada. A doutrina, Satanás queria romper este cargo sagrado da família Brana, do tabernáculo Brana, queria introduzir uma doutrina errada aqui em Franca, meu irmão. Mas quando Satanás veio com essa doutrina errada, esta igreja em Franca falou: não, tire sua mão de mim, aqui é a esposa de Cristo. Por isso que o irmão Branham diz que esta não cairá, porque esta cuida do cargo sagrado, cuida deste véu da palavra. O que o pastor Osmar falou para nós? Não permita que essa doutrina te toque, não permita que isto siga em frente. E Satanás, depois da morte do pastor Osmar, Satanás veio e queria tocar, queria fazer nós cairmos como Eva caiu, como a igreja em Niceia caiu. Mas diz o irmão Brana, esta não cairá. Esta não cairá, porque ela cuida do cargo sagrado, dos 7 selos revelados, dos 7 trovões revelados, e nada pode romper, porque nós somos uma senhora eleita, nós estamos casados com a palavra. E a mulher, você pode dizer sim, mulher, você está casada, você pode dizer sim, dizer não, quando alguém quer te tocar, quer te profanar. E esta igreja, quando Satanás quis profanar essa igreja, derrubar essa igreja, então esta igreja, simplesmente como uma senhora eleita, falou: não, não permitimos essa doutrina do aperto play aqui em Franca, porque nós temos um cargo sagrado. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos nesta noite por tua palavra maravilhosa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar aqueles que ouviram a tua palavra de bom grado, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é esta que é formosa como a luz? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é? Fica de pé, meus irmãos, fica de pé. Que exala Fica de pé. tanto amor. Esta é a noiva do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu gosto é como mel? É a noiva que um dia vai para o céu. Quem é esta que é qual noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta que é a noiva do Cordeiro, que com sangue foi comprada no madeiro? Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu gosto